E agora, Carla, você está me ouvindo? Fala aí, por favor. Eu tirei o fone. Vê se está ouvindo bem agora. Sim, agora tá legal, né? Não, então a gente vai falar sem o foninho mesmo. É só esperar mais alguns instantes para ver se para chegar mais um pouco de pessoas, né? Para estar acompanhando ao vivo e ver se vai dar para o Cadu ou alguém aí da Casa de Caridade Zé Ribeiro fazer a notificação nos grupos que nós já estamos online. Só mais uns instantes aí que a gente já recomeça os nossos estudos. Combinado? Patos de Minas tá chovendo, Carla? Tá fazendo frio? Como é que tá aí? É que bom. Porque que onde eu tô, viu, Carla? Aqui chove, dá uma esfriadinha assim, mal e mal, como diz o Zé Ribeiro, né? E o calor vem de novo. Agora, na segunda-feira eu vou estar indo para Porto Velho, e lá é mais quente um pouco. Então, na outra sexta, a gente vai estar fazendo essas dinâmicas lá de Porto Velho. Pessoal, quem mais estiver online aí, deixa um joinha, por favor. O, o Cadu, o Cadu já compartilhou, já pôs no grupo que estamos ao vivo, né, Cadu? Porque aí a gente já vai começar. A gente já esperar mais um instantezinho só e a gente já recomeça os nossos estudos. Combinado, moçada? Vamos então? Pode começar, né, Cadu? Fala aí, por favor. Boa noite, Silvete. Cadê o Lúcio, Silvete? Rosângela Marques, boa noite. Pessoal, vamos então dar início aos nossos estudos. Ensejando para todos que estão nos acompanhando em tempo real, uma boa noite de estudo e que seja uma noite proveitosa nesses breves instantes que aqui estaremos. Uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde para as pessoas que sempre vêm em outros horários. Eu estive olhando agora, o som está dando eco. Eu acho que é só o seu, hein, Silvete? Verifica aí as outras pessoas se está dando eco. Porque onde eu estou está bem tranquilo, a acústica aqui é boa. Eu até estava com fone de ouvido e tirei, que parece que o som não estava legal. A Rosângela está dizendo que o som dela está legal, viu, Silvete? Dá uma ajustadinha no seu aí. Então, como eu estava dizendo, meus irmãos, eu estive olhando o nosso último estudo da sexta-feira. Para a Carla também o som tá bom. E já teve uma quantidade muito grande de visualizações. Então a gente fica feliz com isso, que tem pessoas que estão
né, empenhado de aprender um pouco mais com a gente. E eu peço a vocês, mais uma vez, deixe comentário, deixe críticas, para que a gente possa também crescer. A gente não cresce só com elogio, na verdade a gente cresce mais com as críticas. Lúcio, boa noite, Lúcio. As críticas é que nos empurra, né? Para que a gente possa estudar mais, tomar outros caminhos. A crítica é muito importante, tá, gente? E para nós que somos universalistas, boa noite, Valdete. Mas deve ser o de vocês aí, porque o meu aqui tá legal, tá, gente? A Valdete tá dizendo que o som dela está com chiado, mas o outro pessoal tá ok, viu, Valdete? Pra gente que é universalista, espiritualista independente, a gente trabalha com aquela situação. Não existe crítica destrutiva e nem construtiva, existe críticas. E quem está recebendo as críticas vai administrar essas críticas da maneira que ele achar que deve, né? Então, assim, eu gosto muito de ouvir críticas, principalmente de quem acompanha os nossos trabalhos. Porque acontece, às vezes, da pessoa ver uma, duas lives da gente e já descer certas críticas que não tem nada a ver com nada a ver. Então, as pessoas que nos acompanham já há um longo período, aqui também na Casa de Caridade Zé Ribeiro, a gente já tem feito novos amigos, né, pessoas que estão sempre com a gente nos estudos. Então, assim, a gente vai familiarizando, as pessoas vão entendendo melhor a nossa maneira de proceder, e assim a gente vai evoluindo nessa escada evolutiva tão difícil que é a vida terrestre. Então a gente quer, né, mais uma vez, boa noite, Gasparina, aproveitando, agradecer a oportunidade que a Casa de Caridade Zé Ribeiro nos proporciona da gente estar dirigindo esses trabalhos mesmo à distância. E para o ano que vem a gente está aí combinando com o Cadu, ou o Cadu, mas a diretoria combinando com a gente, de começar a ter os estudos presenciais e mais o desenvolvimento mediúnico lá na instituição, né? Para que os médios possam cada dia mais ir se aperfeiçoando e harmonizando mais essa sintonia com o pessoal do astral. Então, os nossos agradecimentos a Pai Tumé, que é o patrono da casa. Boa noite, Ângela Reis. Ao Sr. Zé Ribeiro, em espírito. Aos guardiões, os médicos alemães, os caboclos. Sr. João Caveira, que é o guardião responsável da Casa de Caridade Zé Ribeiro. A gente sempre diz que isso aqui são estudos, não são palestras. Todos podem participar, deixar os comentários. Quem se sentir na vontade de fazer alguma pergunta mais íntima ou mais confidencial, pode entrar no meu privado. A gente deixa, o meu celular fica ligado 24 horas. Então assim a gente segue. Nós queremos dizer que nós não estamos aqui para determinar nenhuma verdade. A gente está em busca dessa verdade. E por isso é que a gente faz os estudos. A cada dia, a cada hora, a gente vai processando mais informação e a gente vai tendo uma consciência e uma compreensão melhor das coisas. E com isso a nossa caminhada aqui na Terra fica um pouquinho mais leve. Eu quero agradecer a minha querida Maria Rita de Aruana, meu querido Exu Pimenta, que tão bem me sustenta, minha querida Alta de Souza e minha querida Meimei, que são espíritos que sempre eu estou com eles na minha mente. E mais os nossos anjos da guarda, nossos protetores, né? toda a espiritualidade amiga. Na última sexta-feira ficou definido, foi solicitado para que a gente fizesse um estudo sobre as desencarnações coletivas. Tá. Aí eu, conversando com a espiritualidade mentalmente, a gente resolveu, e com a permissão da casa, a gente vai trazer hoje uma dinâmica sobre o budismo e sobre os princípios herméticos.
para a gente ver se entende melhor um pouco essas questões que acontecem no planeta Terra, né? no plano físico. No plano extrafísico também, mas a gente percebe muito o que está no plano físico, o que as nossas visões, a audição alcança. E uma das coisas que muito incomoda as pessoas e que a gente vê comentários diversos, muitos comentários sensatos, mas outros nem tantos, é com isso que chama de desencarnação coletiva. Então assim, cai um avião, aí o que acontece? São ceifadas várias vidas e há aquela repercussão, né? Ficam falando aquilo o tempo todo e causa um impacto, a mídia ela ganha muito em cima disso, que são desses fatos, desses eventos, que eles transformam num sensacionalismo muito grande. Tudo isso aí para ganhar dinheiro. Então, qual que é a diferença de um acidente coletivo que vai a óbito 30 pessoas e as nossas rodovias, que por ano são registrados mais de 60 mil óbitos. Então, só de Patos a Uberlândia, quantas pessoas vieram a óbito esse ano? Então, se a gente for computar isso, os óbitos isolados, eles somam muito mais do que os óbitos coletivos, com exceção dessa epidemia, né? Porque o Brasil foi o pior país que administrou essa epidemia. Então, assim, infelizmente nós tiramos nota 0. Longe, mas longe mesmo, de ser um país e uma nação coesa, sensata e que saiba administrar essas questões. E longe dessa epidemia está acabando, tá, gente? Isso foi avisado há 30 anos pela Organização Mundial de Saúde. A espiritualidade amiga tem nos alertado sempre. Eu vou alertar novamente, né? Boa noite, Tânia. O polo magnético da Terra, ele sofreu uma alteração muito grande. Então, os polos, alguns lugares, estão havendo um derretimento do gelo muito grande, nada a ver com aquecimento solar ainda, tá, gente? Isso é a Terra, que ela é um ser vivo como a gente. E com isso, lá na Sibéria, na Rússia, na taiga siberiana, tem bactérias saindo do desgelo, bactérias que estão lá há 1 bilhão de anos. Então, os biólogos, cientistas que estudam isso aí, boa noite, Sueli, eles não sabem qual que vai ser a mutação dessas bactérias nos próximos anos. Então, se a gente conseguiu mais ou menos controlar o vírus da Covid, a gente tem que ficar de alerta para outros que vêm. Então, o Brasil, infelizmente, são mais de 600 mil mortes, 1000 óbitos. Então, assim, nós tomamos bomba legal, tá? Por quê? Porque nós não tomamos os devidos cuidados. Ainda tem muitas pessoas negacionistas que não estão tomando, não é só a vacina da Covid, não. Deixou de tomar outras vacinas. Outro dia, eu e minha filha fizemos uma live com outro hospital e minha filha, que está terminando o curso de medicina, ela falou, olha, tá voltando a coqueluche, paralisia infantil, febre amarela, porque as pessoas que têm um grau de idiotice muito grande, não está só negando a vacina da Covid, não, está negando as outras também e negando para os seus filhos. E com isso, doenças que estavam já sob controle, epidemias, já estão voltando. Então hoje a gente vai falar muito disso, do karma individual e do karma coletivo. E eu gosto muito de estudar o budismo, né? A gente deveria estar falando mais, mas em se tratando de estarmos ainda numa nação que se diz cristão, porque é isso que está sendo praticado, não tem nada a ver com o que o nosso mestre querido Jesus trouxe. Eu há mais de 30 anos que eu não digo que sou cristão, mas não sou mesmo. Eu prefiro não ter religião do que se me identificar com esse cristianismo que tem aí. Não me interessa. Então o budismo, além dele ser uma filosofia muito sensata, ele é uma filosofia que traz
muito por real das coisas. Então foi nos pedido para que a gente estivesse falando sobre essas desencarnações tidas como coletivas. Mas como eu disse para vocês, qual que é a diferença de um acidente que ceifa 20 vidas e de acidentes isolados, que só no Brasil são mais de 60 mil nas nossas rodovias? Então, boa noite, Darquinha. Então, assim, como eu não venho para deixar ninguém na zona de conforto, os nossos estudos são para que as pessoas, inclusive eu, saia da zona de conforto. Eu vou começar contando um fato e depois a gente volta para a filosofia budista, entender um pouco mais o que o budismo pensa disso. Tá, foi nos solicitado até por causa daquele acidente que houve com aquela cantora, muito jovem, 26 anos, que o avião dela caiu lá no meu estado de Minas Gerais, né? Lá é uma região de serra, estava chovendo, é uma região complicada aquilo lá. E foi ceifada a vida dela e de mais 4. Tá. Eu vou pôr mais um grilo na cabeça de vocês. Todos nós lembram... Boa noite, Cida. Todos nós nos lembramos daquela boate que pegou fogo lá no Rio Grande do Sul. É assunto até hoje. Que foram vários óbitos. Mais de 240. Tá. Tem um fato que aconteceu paralelamente com aquilo que a gente chama de tragédia, que é o seguinte, poucas das pessoas sabem disso. Uma das pessoas que morava numa cidade perto, na faculdade lá no centro universitário, se eu não me engano, essa cidade chama Sales Martins, bem pertinho de Santa Maria. Boa noite, Suzy, dá lembrança à sua mãe, Suzy. Fez aniversário, né? E dá um abraço no Leandro também. O que acontece? Uma menina de 21 anos, ela era uma das coordenadoras que organizou aquela festa em Santa Maria, naquela boate. O namorado dela, de 20 anos, eles já namoravam um tempo, ele morava em Toledo, no estado do Paraná. Uma distância de 600 quilômetros, mais ou menos, lá daquela região. Porque naquela região lá que aconteceu aquela tragédia de Santa Maria ali, daquela cidade, são várias cidadezinhas perto uma das outras. Pois bem, boa noite, Ângela. Voltou, né, Ângela? Tudo bem. O que acontece? Essa menina, que eu não vou dizer o nome, ela tinha organizado a festa, ela tinha feito a roupa, né, com a temática da festa, e umas horas antes dela ir ela morava numa cidadezinha perto, dela ir para Santa Maria, o namorado dela ligou para ela e disse assim, olha, não vá nessa festa, eu tô com um pressentimento muito ruim. Não é ciúme, até porque a irmã desse camarada parece que ia com essa menina, a namorada dele. E como os dois tinham uma sintonia muito grande, essa menina achou por bem não ir. E ficou em casa, e quando é no outro dia, boa noite, Edson. Quando é no outro dia, ela soube da tragédia que foi. E ela ficou muito comovida. Inclusive, ela confidencializou para um tio dela. Falou, olha, tio, eu acho que foi Deus que pôs esse namorado na minha vida, porque ele me livrou. Eu poderia ter sido uma das pessoas que viriam a óbito naquela boate. Tá, esse camarada já tinha pedido conta da empresa que ele trabalhava lá em Toledo, a pedido até do pai, que é um pai jovem ainda. Falou, olha, volta para cá, porque as famílias hoje são pequenas, nós estamos distantes a 600 quilômetros de distância. E quando venceu o aviso prévio desse rapaz, a namorada veio com o pai do Rio Grande do Sul para Toledo, no estado do Paraná. O pai veio numa caminhonete para pegar as coisas dele e levar de volta para Santa Maria. E o casal ficou para trás para voltar de carro. O rapaz tinha um carro. E o pai voltou com a mobília dele na caminhonete
e os dois ficaram de ir no dia seguinte. E no caminho eles sofreram um acidente e vieram a óbito os dois. Fica a pergunta, vamos exercitar. Era para os dois estar na boate? Né? Porque se o namorado dessa menina que estava em Toledo tivesse em Santa Maria, ele também teria ido na boate. Ou era para os dois vir a óbito junto? E aí? Né? Tá certo? Nós que somos universalistas e espiritualista independente, nós não acreditamos no determinismo. Para nós não existe destino. A gente vai exercitar sobre isso. Mas eu trouxe esse fato. Isso aí é só vocês entrar no Google aí, tá, gente? E consultar que vocês vão saber dessa história com mais detalhes. Então veja bem, a menina não foi para boate porque o namorado pediu. Aí ela veio para o Paraná para voltar com ele e no caminho os dois sofrem um acidente e vêm a óbito. São coisas, né? Então vamos exercitar, vamos pensar. Tá. O budismo, ele foi criado por Siddhartha Gautama há uns 500 anos antes de Jesus. E nós, é isso mesmo, né, Sueli? Esses exemplos deixam um grilo na cabeça da gente. E nós acreditamos que já vieram a passar para a existência carnal vários avatares, vários seres de luz, consciência de luz. Uma delas, a gente acredita que seja o Buda. Lógico que eu ainda tenho Jesus como principal avatar. Mas tem outros também, não só o Buda, tem vários outros. Então o Buda, ele não criou uma religião também. Ele veio criar assim como Jesus não criou religião nenhuma. Aí ele trouxe alguns posicionamentos. Deixou muita coisa escrita. Ele viveu uma vida de exemplo depois dos 20 anos de idade dele. Então assim, ele deixou muitas coisas boas. E criaram-se isso, né, que nós chamamos de budismo, em homenagem a ele, assim como existe o cristianismo por causa de Jesus ou Cristo, porque esse não é o nome de Jesus. O nome de Jesus é Yeshua ben Yosef. Para o nosso português seria Jesus, filho de José, ou Yeshua, porque na língua hebraica e aramaica não tem o J, então a gente abrasileirou o nome de Jesus. Então criou-se o budismo. E o budismo, ele hoje tem algumas vertentes. E eu tive o prazer de conhecer o budismo há 40 anos atrás. Era um jovem ainda. E a gente estuda muito o budismo da Associação do Soka Gakkai, que é um pouquinho diferente desse do budismo Zen, da monja Goi. Isso tem pouca diferença. O resultado final é a mesma coisa. A monja Goi é uma consciência iluminada. E o budismo Zen, ele está trazendo muitas coisas para o nosso benefício. E essa associação do Soka Gakkai, ele foi criada no ano de 1222, 23, por hoje a gente chama de um monge japonês, pelo nome de Nichiren. Isso é o nome brasileiro, tá, gente? Que é aqueles nomes difíceis lá da gente falar. E esse budismo que eu estudo tem um tempo, mas eu não faço parte de nenhuma instituição, eu não sou vinculado a nada, eu sou realmente um espiritualista independente, eu apenas tenho permissão para falar, nesse caso aqui, dentro da página da Casa de Caridade Zé Ribeiro, mas eu não estou falando pela Casa de Caridade Zé Ribeiro, eu estou falando por mim e pelos guias que me acompanham. Só que os guias vêm, me intuem e vão embora e eu fico com a responsabilidade. Tá certo? Então trabalhar com a espiritualidade é assim. Quando a gente acerta, o mérito é deles. Quando a gente erra, o desmérito é da gente. Tá joia, gente? É um trocadilho aí, mas é mais ou menos assim. Então, esse budismo é aquele que muita gente fala assim, é o budismo do Nomerhagen Kingo. Sim, é esse. Né? Que o que a gente estuda nele que é o Daimoku, que é um conceito que foi criado essa frase
e que os budistas recitam essa frase horas a fios. E essa frase, ela quer dizer muita coisa. Cada palavra dessa aí, ela vem dizer uma coisa. Por exemplo, o Ró, o Nam, por exemplo, ele é uma palavra sânscrita que quer dizer devoção. O Mió, né, Nam-mió, significa os aspectos místicos de profundidade. O Ró é o sentido imortal, imutável, que está por trás dos fenômenos do globo, do universo ou do cosmos, que é aquilo que nós chamamos de princípios herméticos, né? O Heng, esse é muito interessante. O Heng, ele vem, é um mundo velho descrito, mas que resumidamente vem falar sobre a flor do lótus. O que é a flor do lótus? Que é o símbolo do budismo. A flor do lótus, ela sempre nasce numa área pantanosa, cheia de lodo, e é uma das flores mais bonitas que se tem conhecimento. Qual que é o sentido disso aí, a grosso modo? Ele está nos dizendo que o lótus do barro saiu e se acendeu. Assim teríamos que sermos nós. Ou seja, a gente nasce, a gente vem para esse plano físico. Lógico que a gente traz no nosso mental 90% do que a gente vai praticar aqui. Mas qual que é o sentido disso? É que a gente saia desse estágio e se acenda. E saia daqui um pouco melhor, ou, por que não, bem melhor do que quando entrou. Que é isso que o budismo trabalha. Então essa palavra, Heng, ela quer dizer muita coisa. Ela quer dizer essa nossa evolução, essa nossa ascensão. E o Kyorre significa, resumidamente, os vários estudos e escritos que o Siddhartha Gautama deixou. Então essa frase, na verdade, é um livro, resumidamente. Era como se a gente fizesse o nosso Pai Nosso, se a gente fosse pegar o Pai Nosso aramaico, que ele dá mais de 3 laudas, e o que o mestre fez? O mestre condensou o Pai Nosso. Mas se a gente for pegar cada frase do Pai Nosso, a gente vai diluir isso em muitas coisas. Então assim é o budismo. E o budismo não tem mistério. Não existe Deus, não existe Deus. Existe consciências iluminadas, existe o cosmos, existe um princípio que nos rege. O budismo não trabalha com culpa, ele trabalha com responsabilidade. Ele trabalha não com a pena, né? Não com o castigo, como a gente vê muitas pessoas ainda vibrando, querendo pena de morte, querendo castigar, querendo isso, querendo aquilo outro. Não. O budismo trabalha com consequência. Né? Então nós não trabalhamos com culpa, nós trabalhamos com responsabilidade. Até porque, se a gente for seguir o que o Emile Durkheim diz, todo ser que tem uma conduta desviante, toda a sociedade vai pagar, de uma maneira ou de outra. Então, na verdade, todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Agora, a nossa evolução é individual. Até aí tudo bem, gente? Então, rapidamente dizendo, como é que a gente faz? Eu estudo isso. A gente entrevista os budistas que frequentam os templos, frequentam os kaikan, que são pessoas que estudam aí 6, 7 horas, que vivem isso. Então por isso que a gente pode passar assim de uma maneira mais simples, mas bem simples, tá, gente? Bem resumido para a gente entender o que seria o budismo. Ah, o budismo é contra Jesus? Jamais. É contra Maomé? Também não. É contra Mahatma Gandhi? Também não. Para eles, tudo são consciências que vêm trazer a sua parcela de contribuição. E essas filosofias, elas têm um caráter de não apontar o dedo, de não pôr o dedo na ferida. Eles vêm trazer de uma forma bem sensata, bem racional, que é o que a gente vai tentar conduzir essas aulas. Porque eu já tenho comigo e com meus guias que só uma aula talvez a gente não vai esgotar os assuntos.
Porque nós vamos falar do karma, depois nós vamos falar do dharma também. Então o que acontece? Nós não trabalhamos com culpa, nós trabalhamos com responsabilidade, né? O que seria o karma? Eu tenho visto as pessoas fazerem tanta confusão com outras filosofias, principalmente a doutrina dos espíritos. Nossa, gente, como as pessoas têm feito confusão ao nosso ver. Sendo que lá está muito bem explicado, basta estudar. O que a gente percebe é que são pessoas que não estudam, não vivenciam, e tem hora que fala cada coisa que eu vou te falar. Mas faz parte disso aí, né? A gente fazer o quê? O que seria o karma? É o que a gente vê lá no princípio hermético, que é o princípio da causalidade. São princípios, tá, gente? Não são leis. Porque a gente também não trabalha com essa questão de lei. Porque no nosso vocabulário, a lei ela tem um sentido muito pesado. É muito ordenativo. Não, nós trabalhamos com princípios. Né? Cada um absorve da maneira que lhe convier. O hermetismo, nos seus 7 princípios, no 6º princípio, ele vem falar do princípio da causalidade, o princípio da causa e efeito, ou o princípio da ação e reação, né? Mais ou menos assim. O que é o karma, na verdade? O karma seria as minhas ações. Agora, eu tenho que ter claro que tudo no universo existe um princípio do retorno, existe o princípio da vibração. Isso nós vamos estudar lá no hermetismo, que tem um princípio da vibração. Então, o que é o karma? São as nossas ações. Essas nossas ações, elas vão gerar uma situação, uma condição, e com isso vai gerar também consequências. Vai ter um resultado isso. Então, eu vou citar o meu exemplo. Eu tomava cachaça. Quando eu conheci o budismo, eu conheci outras filosofias também. O Ramatiz, por exemplo, me ajudou muito. A doutrina dos espíritos, a Umbanda, também me ajudou demais, porque eu fazia minhas firmezas com o povo da Umbanda. Olha bem, se eu bebo cachaça hoje, por exemplo, é uma sexta-feira, quantos pais de famílias jovens estão nos happy hours, nos bares da vida? Eu conheço pais que saem do seu emprego, eu estou falando agora de macho e fêmea, tá? E vai para o bar. Em vez de voltar para o seu reduto, para o seu lar, para encerrar a semana com seus familiares. Pode beber sua cerveja? Pode, gente. Fazer seu churrasco, sei lá. Mas que fique com seus familiares. Aí amanhã esse cara tá de ressaca, vai jogar bola, a mulher vai para o salão de beleza, daí um pouco passou-se o final de semana e esses pais não ficaram com os filhos. E ainda ontem me ligaram 3 pessoas desesperadas com jovens que estão totalmente perturbados. E quando a gente vai a fundo na história, a gente percebe que está havendo uma distância muito grande dos pais com os filhos e vice-versa. Isso é uma ação. Então nós estamos aqui estudando. Vai ser 1h15, 1h30. Podemos ir depois também. Mas assim, nós estamos tratando as coisas espirituais muito em segundo plano, ou se lá nem tratam. Tem pessoas que não estão nem aí. E com isso a gente vai ficar emperrado. Então as nossas ações, elas vão criar uma condição e com isso uma consequência. Esse é o karma. Então eu bebia. Um dia eu cheguei para mim mesmo. Falei assim, poxa, mas eu sou um idiota na sua totalidade. Porque eu vou beber cachaça sexta, sábado e domingo. Eu não vou estar convivendo com meu pai e com a minha mãe, eu era solteiro, né? E na segunda-feira eu estou de ressaca. Eu não vou aproveitar o final de semana. Vou ser uma pessoa improdutiva no trabalho profissional segunda e talvez a terça. Gente, que tipo de pessoa que somos? De que tipo de consciência? Então isso me ajudou a eu deixar esse vício. Eu ainda tenho um vício ainda, né, vários, mais um físico que é a comilância, eu sou um glutão, mas eu já tenho diminuído muito. Então assim, as nossas ações vai gerar uma consequência.
vai criar-se uma situação, uma condição. Então, as minhas ações de hoje são os reflexos do que eu posso melhorar nas minhas ações de outras existências ou de hoje mesmo. Talvez hoje de manhã eu briguei com o meu cônjuge, eu briguei com os meus filhos, briguei com os meus companheiros, pensei mal, vibrei no negativo, eu estou tendo a oportunidade de reverter isso aí, né? E para a gente falar disso, nós temos que falar da reencarnação. Porque senão nós acreditamos no destino. Nós acreditamos na predestinação, no determinismo. Se a gente não acreditar nesse processo reencarnatório, que não é planejamento como muitos dizem, há um processo e dentro do processo existe um departamento de planejamento. No budismo nós chamamos isso de roda de samsara, que é a nossa ida e vinda. E quando a gente fala roda de samsara no budismo e em algumas filosofias hindus, a gente está dizendo que nós estamos indo e voltando e estamos melhorando muito pouco. Porque senão não precisaria de nós estarmos retornando aqui na Terra, nesse planeta. Então se estamos vindo é porque nós não estamos passando de ano. Ou nós não estamos alcançando a devida nota para nós subir de estágio. Então a roda de samsara, quando a gente diz isso no budismo, é porque nós estamos repetindo. E às vezes estamos melhorando muito pouco. Tá? Então nós temos que sim trabalhar com isso que a gente chama de reencarnação. Aí muitas pessoas me questionam, tem prova da reencarnação? Eu falo, para mim tem, muito embora seja prova subjetiva, mas eu tenho. E para algumas pessoas que me questionam, eu devolvo a pergunta. Olha, vocês não têm noção, né? A quantidade de pessoas que se diz evangélico, protestante, que me ligam ou me procuram querendo saber de regressão de vidas passadas. Eu falo, mas peraí, se você não acredita na reencarnação, você não teve vidas passadas. Você só está tendo essa agora. Outro dia mesmo uma pessoa me ligou para mim orar para o seu papaizinho que tinha falecido. Eu vou orar, eu vou firmar. Mas essa pessoa não acredita na reencarnação. Então eu vou orar e firmar para quem? Para o corpo que vai se decompor? Aí as pessoas não acreditam em nada depois da morte, mas dia de finados o cemitério fica cheio de vela. Para que é essa vela? Interessante. Então o que acontece? Essa noção de reencarnação ela é inata. E somente o cristianismo, né, que nós fomos boicotados, por isso que chama de cristianismo, não trabalha ou não querem entender essas questões. Então, gente, boa noite, Marta. Então, se eu não tenho essa consciência, essa aula ou essa dinâmica fica prejudicada. Porque nós vamos estar sempre falando no passado, no presente e no futuro, que é o karma, né? O Buda, ele classifica essa nossa ida e vinda da seguinte maneira. É uma maneira simples, tá, gente? Mas dá pra gente situar. Ele diz assim, se você quer saber o que você foi no passado, olha o seu corpo ou a sua condição no presente. Tá? Então, se eu estou num país que tem várias mazelas, que a corrupção impera, que a maior parte das pessoas vibram no negativo, que existe uma briga aí sem precedente por causa de um único ser que chama Jesus. Se eu estou aqui, é porque eu fiz parte disso em algum momento do meu passado. Ah, eu vim perfeito. Ou seja, o meu organismo ele é tido como normal. Eu tenho, boa noite, Vanessa, eu tenho o dom da fala, que eu acredito que seja a minha principal faculdade mediúnica. Mas por quê? Porque talvez em outras existências eu não usei tão bem a minha fala. Então eu estou tendo a oportunidade de dar uma consertada nisso. E de não agravar o meu futuro. Percebemos até aí, gente? Ah, mas eu casei com aquele traste. Primeiro que você escolheu. E segundo, que talvez é com ele que você vai fazer os seus ajustes. Ah, eu nasci numa família que, igual a minha, por exemplo, são 12 filhos.
mas é a família que eu talvez implorei quando eu estava no processo de reencarnação para vir. Então basta eu olhar o que eu sou agora e em que condição que eu estou para saber o que eu fui, mais ou menos. Tá? Porque se a gente teve várias existências, a gente melhora aqui e melhora muito lá no plano espiritual também. Aí o Buda vem e diz assim: se você quer saber o que ocorrerá no futuro, olhe sua mente no presente. Olhe sua mente no presente. Esse é o nosso futuro. Então, se eu vibro no ódio, na negatividade, eu vou adquirir uma doença, ou eu vou fazer a minha passagem numa condição muito ruim. Então, no budismo, nós não chamamos de alma e espírito. Não estamos dizendo que está errado quem fala isso. No budismo, nós chamamos de contínuo mental. Ou seja, o mental é do espírito que me anima, no ânima. Né? Lá no budismo, em algumas vertentes, nós não falamos de espírito, nós chamamos de ânima, que é o que anima o nosso corpo, esse organismo. Porque o nosso cérebro, na verdade, a gente entende que ele é só um reprocessador, um processador. Ele morreu, acabou. O nosso mental veio, ficou aqui e foi. Isso nós chamamos de contínuo mental. Como é que o meu mental vai continuar? Ou seja, se eu sou uma pessoa boa, olha, Darquinha, talvez seja, a Darquinha está dizendo que a transmissão está ruim, talvez seja a sua internet. Como está chovendo no Brasil inteiro, né? Outras pessoas já reclamaram, Darquinha, mas boa parte dos que estão nos acompanhando ao vivo está dizendo que está legal. Dá uma olhada na sua internet, sai e entra novamente, para ver se fica bom, tá, Darquinha? Então, meus irmãos, se eu quero saber se eu vibro no negativo, se eu desejo mal, se eu quero pena de morte para as pessoas, isso vai voltar para mim de novo. Até porque eu não sei se eu sou um espírito tão iluminado, como eu estou vendo por aí, né, muitos que se dizem cristãos, achar que eles já estão num patamar muito acima de desejar a pena de morte para os outros. Eu estou falando pena de morte para impactar mesmo, tá? Aí o que acontece? Aqui não está caindo, tá, Sueli e Vanessa? Eu estou acompanhando por aqui. Aí o que acontece? Talvez eu seja muito mais errado, ou eu esteja muito mais faltoso do que um irmão meu que está lá na cadeia, que está cumprindo pena. Então o Buda vem dizer isso. Como é que está o seu mental agora? Você está vibrando no amor? Você está vibrando na positividade? Como é que está o mental? Porque senão vai ser isso que eu vou colher depois. Isso que é o karma. Ou seja, eu tive um passado, estou tendo uma ação no presente e vou ter uma consequência no futuro. Meus irmãos, até agora algumas pessoas têm reclamado. Aqui para mim tá tranquilo, tá, gente? Eu não tô sentindo cair aqui, né? Porque eu tô fazendo a transmissão do meu celular. Então assim, vai tendo paciência aí, porque eu tenho notícia que tá chovendo no Brasil todo. Teve uma segunda-feira que eu fiz uma live, ela caiu e eu tive que fazer um complemento dessa live com outro hospital. Bom, então seguindo um raciocínio, o karma seria mais ou menos isso, né? Então, o que acontece? O que eu fiz no passado está refletindo no meu presente. E o que eu estou fazendo no presente vai refletir no meu futuro. Bem assim. Pois bem, o budismo, assim como as filosofias universalistas, espiritualistas, a gente trabalha muito com o real das coisas. Vamos trazer para o real. Como eu disse a vocês, há certos tipos de evento
que impacta muitas famílias. A família não, todos nós. Eu estou entrando aqui para me ver como é que está aqui, porque eu compartilhei para o meu. Olha, no meu aqui até agora não caiu, tá, gente? Mas eu estou com outro celular aqui, então tá bem perto, então não tem problema. Vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente entender. A Terra, toda vida foi habitada, toda vida sim, de 100 mil anos para cá ela está sendo habitada. Mas nós só chegamos a 1 bilhão de pessoas no ano de 1720, mais ou menos, tá, gente? E de lá para cá nós chegamos a 7 bilhões e meio. Então, assim, o número de pessoas aglomeradas aumentaram. Então, por exemplo, cai um avião numa cidade. Lógico que esse avião vai ceifar muitas vidas. Porque se ele cai numa floresta, vai acontecer muita coisa. Tá certo? Nós temos que entender que nós estamos sempre... Olha, se vocês foram observar, olhar para o céu, olhar para as rodovias, toda hora está passando um carro, toda hora tem um avião, toda hora está passando um trem, uma locomotiva. Isso são coisas materiais, que são perecíveis, assim como esse organismo nosso. Então tem a falha mecânica, tem a falha humana, tem a questão do tempo, tem as nossas rodovias que estão precárias há muito tempo e parece que não tem projeto nenhum, porque as nossas rodovias não foram feitas para as carretas, para os bitrens. As nossas rodovias foram feitas para caminhão e caminhão-truque, tão somente. São raríssimas as nossas rodovias que foram planejadas para essas carretas. Os nossos carros estão mais velozes, ou seja, você pega um carro, um Honda Civic, por exemplo, você põe 180 nele e você não percebe nada. Se você chegar a ter uma colisão a 180 por hora, muito provavelmente você vai vir a óbito. Aí já é uma questão que não dá para a gente ficar jogando na conta da divindade, só uma questão de livre-arbítrio. Igual eu disse para vocês, se eu estivesse tomando cachaça, da quantidade que eu tomava, eu não estaria com vocês hoje, com toda certeza. Se vocês foram no cemitério agora, ou agora não, de noite não é muito bom ir no cemitério que vocês têm medo. Mas vão qualquer dia, vocês irão ver a quantidade de pessoas que não chegaram nos 25 anos. E outro dia, para uma outra casa, de um outro estado, eu fiz uma live sobre o princípio da correspondência. Vocês sabem qual que é a diferença num camarada que está andando na carroça e num que está andando no Honda Civic? É que esse aqui do Honda Civic, se ele não tiver uma condição espiritual e moral grande, ele corre muito mais risco de morrer do que esse aqui. Quantas pessoas vocês viram morrendo de um acidente de carroça? Percebemos, meus irmãos? Então é isso que nós chamamos de evolução tecnológica, evolução industrial, ela vem nos trazer isso também. Tá? E o transporte aéreo é o mais seguro. Muito embora é o meio que eu tenho mais medo, é o transporte, mas é o transporte mais seguro que tem. Então, assim, só para a gente estar fazendo um paralelo. Com isso, nós não estamos querendo menosprezar os óbitos de ninguém. Por exemplo, pelo contrário, nós temos que firmar positivamente para esses espíritos, principalmente para essa nação irresponsável nossa, através de seus dirigentes, totalmente desalmados, que deixou chegar a 600 e tantos mil óbitos. E só não chegou a 1 milhão de óbitos, porque boa parte da população acordou e começou a não seguir a orientação desses dementes que estão nos dirigindo. Porque senão nós já tínhamos passado de 1 milhão de pessoas. E isso, gente, são coisas nossas. Como diz aí, eu não acredito nessas terminologias, mas a maioria das pessoas fala, Deus quis assim? Para aí, faça favor, né, gente? Nós joga tudo na conta de Deus ou na conta do diabo? Então não, o budismo ele vem trazer nós para esse centro. Tá certo? Então nós estamos vivendo muito mais, nossa expectativa de vida subiu muito, mas em contrapartida, por causa do nosso estado mental, por causa das nossas imperícias, nós estamos morrendo, são 60 mil óbitos nas nossas rodovias, o nosso índice de suicídio aumentou muito, né? As doenças, né, provenientes do álcool, do cigarro, aumentou assim assustadoramente, o câncer não parou. Então assim, nós precisamos equilibrar o nosso mental.
Então isso são coisas nossas, são coisas físicas. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu sempre uso. Eu gosto muito de estatística, muito embora a gente saiba que a estatística ela tem as suas falhas, mas é o ponto de referência que a gente tem. E eu gosto muito de trabalhar com o real. Com isso real, não com dinheiro. Com dinheiro também, né, gente? Pô, ter dinheiro na mão é muito bom, gente. Bom, eu estava em Santa Catarina, há uns meses atrás, em Florianópolis, e um grande amigo meu de lá pediu para mim fazer uma conversa fraterna com um casal. Esse casal tinha um filho de 24 anos, que tinha uma namorada, que eles namoravam já há 10 anos, desde os 14. E teve uma hora lá que não teve treta, não teve nada. A menina simplesmente falou, olha, eu vou fazer intercâmbio na Europa e quero romper com o nosso relacionamento. Boa noite, Gislene. Francioli. Esse pessoal, Gislene, é do Alto Paraíso, né? Alto Paraíso, Rondônia, perto de Ariquemes. Terra boa. Aí, meus irmãos, o que acontece? Esse rapaz não estava preparado para aquele rompimento. Porque como ela terminou de uma maneira muito brusca, provavelmente ela se preparou. Mas ele não. Aí o que acontece? Esse rapaz entrou em parafuso. Começou a usar droga, começou com pensamento suicida e tal. E eu estava lá, né, me apresentar esse casal, um casal muito educado, muito, assim, você percebe que são pessoas boas. Eu fui na casa deles e eu não conversei muito com esse rapaz. Eu dei alguns números para eles. Porque veja bem, meus irmãos, no budismo, no hinduísmo, a gente trabalha muito com oportunidades. Nós não trabalhamos com ameaça. Tudo que nos acontece, uma dor, um evento, ele vem para nos alertar de alguma maneira. Então, por exemplo, se eu estou com dor, é porque alguma coisa não está justo comigo. Se eu sinto saudade demais de uma pessoa que já fez a sua passagem, está errado. Ou não está muito legal isso. A saudade não pode ser isso que a gente entende. Saudade é um sentimento aveludado bom, né? Então, assim, muitas coisas que nos acontecem, ou quase todas, para não dizer todas, são oportunidades. E eu fiz a seguinte conta para esse rapaz. Eu falei para ele, filho, você tem 24 anos. O globo terrestre tem 7 bilhões e meio de habitantes. A metade disso aí são mulheres. São 3 bilhões e 750 milhões. Na sua faixa etária mais nova ou mais velha do que você, um pouquinho, você vai ter no mínimo 700 milhões de meninas, de garotas, espalhadas no mundo inteiro. Então você tem 700 milhões de oportunidades. Percebendo, meus irmãos? E às vezes a gente quer suicidar por causa de um. Tudo bem, aquele um é o amor da sua vida. Você depositou toda uma confiança, todo um afeto, criou expectativa. Mas e daí? Como é que nós vamos fazer? Então isso passa a ser uma oportunidade. E ainda brinquei com ele. Falei, olha, agora se você for bi, né, porque está existindo, né, o estado de bi, todos nós somos bi, tá, gente? Alguns em graus elevados, outros nem tanto, tá? Isso a ciência de psicologia já catalogou, isso é ciência, tá, gente? Então, assim, não vamos ter homofobia não, porque nós somos bi, sim, tá? A ciência da psicologia diz isso claramente. Ou seja, nós nascemos com um percentual muito grande do sexo oposto, tá? Aí a espiritualidade dá um show nisso aí. Então não dá para ser homofóbico por esse motivo. Aí eu brinquei com esse rapaz, falou, agora se você for bi, aí vai, esse número dobra. Aí o pai dele riu, nós rimos, né? Eu acho que eles nem entenderam direito a brincadeira, mas o importante é que esse rapaz percebeu que ele tem muitas oportunidades e está deixando às vezes uma ameaça derrubar ele. Assim somos nós. Nós somos dispensados de um emprego, nós entramos em parafuso. Olha, gente, se você tiver firmeza, você vai conseguir um emprego muito melhor. Ou às vezes nem é para você ter emprego, é para você fazer carreira solo.
É para você ser autônomo. Então nós temos, o budismo trabalha muito com isso. Não existe ameaça, não existe culpa, existe oportunidades. Boa noite, Ana Lúcia. Existe oportunidade, existe responsabilidade. Eu era casado, eu era recém-casado com a minha ex-esposa, a mãe dos meus filhos, e eu tinha uns 4, 5 meses só, e um irmão dela veio a óbitar de acidente, um acidente brusco, sem, assim, sabe aqueles acidentes nada a ver, mas acontece, né? E o meu sogro e a minha sogra são pessoas religiosas, né? Boa noite, Olismar. Pessoas religiosas, muito boas, aqueles matutos, né? São pessoas muito carinhosas. E eu morava com eles. E minha sogra entrou em parafuso. Minha sogra e meu sogro entrou num estágio de apatia total. E o pessoal lá, um pouco é das igrejas protestantes, o resto é da congregação. E até hoje, até meus filhos me perguntam, pai, como é que o senhor casou com a minha mãe? Eu falo, não sei, né? Eu não posso falar que é o destino, eu posso falar que são coisas do nosso passado que nós viemos para ajustar. Minha ex-esposa é uma pessoa muito boa, tá, gente? Vocês não têm noção, nós só não demos certo para ficar juntos. Uma pessoa maravilhosa. E assim, ia pastor e orava, o pessoal da congregação cantava hino. E eu estava viajando uma semana e minha ex-esposa me ligou. Falou, olha, não tem jeito. Por favor, venha e levanta meu pai mais minha mãe. Nós não damos conta mais de ver eles nessa situação sem sair do quarto. Aí eu peguei e falei, não, mas está previsto eu voltar na sexta, isso era numa quarta. Aí minha ex-esposa, por favor, venha agora. Aí eu desfiz todos os meus compromissos e fui. E no caminho vim pensando, eu vou falar o que para esse casal que me trata tão bem? O que eu vou falar que o pastor não falou, que os anciãos da congregação cristã já não falaram? Eu cheguei, a família toda lá, ninguém dormia mais. Eu falei para ela, olha, você sabe com quem que eu vou me agarrar. Eu vou me agarrar com os pretos velhos. Vou me agarrar com a minha querida preta velha. E entrei pro quarto, fiz uma firmeza e falei, seja o que for. O que o cosmo conspirar, nós vamos fazer. Aí eu cheguei, sentei na cama, conversei com eles. Eu eu tenho ainda uma intimidade muito grande, muito embora eles já fizeram a passagem deles, mas eu sinto a presença deles comigo, do meu pai, da minha mãe, como se fosse o segundo pai e a segunda mãe que eu tive. E me veio para me falar uma coisa, baseada em estatística. Eu perguntei para ela, falei, minha sogra, quantos filhos a senhora tinha? Ela falou, olha, eu tinha 6 e o Deus levou 1. Eu falei, a senhora acha justo, por causa de um que foi, porque às vezes era o tempo dele, os outros 5 ficar sem pai e sem mãe? Os netos da senhora ficar sem vô e vó? Eu ficar sem sogro e sogra? A senhora outro dia ainda me perguntou pra gente, né, eu e a Vera, minha ex-esposa, já encomendar logo um, que é a Lara, né, a minha menina, que eu estou junto com ela aqui em Sinop. E foi o que eu pude falar. Eliana, boa noite, Eliana. Mas foi isso, meus irmãos, em menos de 5 minutos de conversa, deu aquele ope. Aí todo mundo foi dormir, no outro dia ela levantou 5 horas, foi cuidar da Lida, varrer quintal, que era o que ela mais gostava. O meu sogro já foi tirar leite, a gente morava numa chácara. Não resolveu de tudo o problema, porque é muito doído para um pai e para uma mãe sepultar um filho. Eu não gosto nem de pensar na hipótese. Muito embora a gente aprenda isso no budismo também, que nós devemos simular várias situações nas nossas vidas, para que quando a situação acontecer, a gente não ser pego de surpresa. Então assim, às vezes a gente conversa com o pai para a gente criar esses quadros. Se um filho meu vier a óbito, como é que vai ser o meu proceder? Então isso, gente, tá certo? Isso é o budismo. Isso é o karma. Ou seja, o que eu vou mentalizar agora é o que vai acontecer comigo. Esse é o karma. Então, às vezes, nós não vamos dar tempo de falar hoje
porque aí já são 20h30, aí nós vamos ter que entrar nessas questões dos desencarnes, não só das desencarnações coletivas. Porque vocês perceberam que no caso dessa epidemia, foi incompetência total nossa e desses caras que estão nos dirigindo. Certo? E nossa mesmo. Olha, eu sou um torcedor do Atlético Mineiro. Não sou fanático, nada. É coisa de brasileiro. O Atlético Mineiro jogou no Mineirão outro dia, deu 58 mil pessoas no Mineirão. Meus irmãos, será que há necessidade da gente ir para um jogo de futebol que vai ser transmitido pela televisão, que podemos ver esse jogo no conforto das nossas casas e nos aglomerar antes dessa epidemia acabar? Isso é o karma, gente. O karma vem nos mostrar isso. O que eu estou fazendo? Por quê? Para quê? Outro dia, lá em Minas, uma criança de 6 anos perguntou para o pai. Falou, pai, para que as pessoas fumam? Olha a pergunta, para quê? Não é por quê. Para que fuma? Aí o pai falou, pô, o que eu vou falar para um menino de 6 anos? Aí o pai jogou a responsabilidade para mim. Eu falei, filho, as pessoas ainda fumam por uma questão de evolução muito atrasada. Porque nós temos uma herança muito grande das nossas existências e de onde nós viemos, porque nós não somos do planeta Terra. Nós estamos aqui de passagem. Então a gente veio degregado de algum outro lugar, outra galáxia, né? Tem um livro que chama Os Exilados de Capela, que dá uma ideia geral sobre isso pra gente, né? Então é mais ou menos assim. Então nós estamos aqui de passagem, o planeta Terra vai continuar. Tem muita gente falando que o planeta Terra vai entrar no estado de regeneração. Isso é balela, tá, gente? Nós podemos sim nos evoluir e não voltar aqui mais. Agora o planeta vai continuar, nós sabemos quantos bilhões de anos, porque o leão não vai deixar de comer a zebra. O tubarão, para se alimentar, ele tem que comer outros peixes. Nós ainda estamos comendo carne e cadáveres. Quer dizer, que evolução que é essa? Não dá. Então o que acontece? Nós ainda estamos, ao nosso ver, num estágio muito precário. Mas a luz dos iluminados, tipo Buda, Jesus, esse nosso Papa que está aí, né, um revolucionário, tá certo? Que já deu uma mexida na igreja. E eu não sei ainda como é que eles não assassinaram esse cara, porque ele está mexendo na ferida, no dinheiro das pessoas, nas mordomias do Vaticano. O nosso querido Buda, o Dalai Lama. Então assim, nós temos muitas pessoas. O Jude Krishnamurti, que fez a sua passagem há uns 10 anos. O Sai Baba, né? Nosso Chico Xavier, todo, né? Nós não podemos deixar de, sempre nós estamos falando. Muito embora mas o Cadu não é muito fã do Divaldo, mas o Divaldo é um ser iluminado, gente. Olha o que esse cara fez ao longo da vida dele. Tá certo? Então o que acontece? Esse é o karma. Se eu estou aqui, é porque eu fiz por estar aqui. E como vai ser o meu futuro? Vai depender de como eu vivo agora. Ah, o jeito que eu vou fazer a minha passagem. Outro dia nós fizemos um estudo por uma casa que está muito vinculada ainda ao movimento espírita e que nós fizemos 2 lives sobre suicídio de 2 horas cada e que eu acho que nós crescemos muito. Porque ainda o cristianismo e o espiritismo não é diferente, vem trabalhar com muita culpa. Gente, nós temos responsabilidade. Nós não temos ainda, a gente acha, esse lugar tão acessionado para a gente determinar culpa para as pessoas. Nós ainda falamos das pessoas tidas especiais. Gente, quando a gente entende a roda de Sansara, entende o processo reencarnatório, né, mais profundo, a gente vai ver que está tudo legal. Nós temos que fazer nossas melhoras agora, melhorar as nossas ações agora, para que esse passado nebuloso vai se apagando e a gente vai se acendendo. Isso é que é espiritualizar.
é eu não ficar tão grudado nos dogmas, nessas convenções sociais que estamos passando. E muito preconceito, né? São pais e mães que têm filhos, parentes com alguma limitação e que fica acrubunhado, às vezes até com vergonha. Não tem que ter vergonha. Se vem nessa condição é porque essa é a condição que ele vai melhorar. Assim nós médios, né? Todos nós somos, mas tem uns que são mais aflorados. Quer dizer, sempre nós vamos estar falando na mediunidade. Sempre nós vamos estar falando em obsessão também. Então, num hospital de cura espiritual, como é a Casa de Caridade Zé Ribeiro, nós vamos estar sempre voltando nesses assuntos. Então, essas desencarnação coletiva, elas não deveriam nos afetar da maneira que nos afetam. E por que que quando morre um famoso, o impacto é muito maior do que um anônimo? A mulher que fez o parto da minha mãe, hoje eu conversei com a filha dela lá em Uberlândia. É uma negra de 1,50 m mais ou menos, filhas de escravo direto, né? É neta de escravos. Ela fez mais de 470 partos, inclusive o meu. Não morreu nenhuma criança. Parece que nessa andança dela, tudo como parteira, só uma mulher veio a óbito. Morreu anonimamente. Ninguém fala nada, sabe? Não é para falar. Então, anônimos tem muitos. Então eu vou contar mais outro caso. Eu estou no estado do Mato Grosso. A uns 300 quilômetros daqui tem uma cidade pequena que 3 vezes na semana leva aquelas pessoas para fazer uma hemodiálise. São 12 pessoas que vão numa van, já idosos. Outro dia deu um acidente, morreu todo mundo. Morreu os idosos, e mais as pessoas que iam, e mais o motorista. São 13 pessoas. E aí? Percebemos, meus irmãos, que as coisas vão sempre acontecer. Vai depender de quê? Vai depender de como nós recebemos essas notícias. E assim a gente caminha. Então esse é o budismo, esse é o karma. Então nós não deveríamos estar tão desequilibrados como estamos. Por quê? Porque quando a gente estuda, quando a gente vivencia, conversa com a espiritualidade, ouve o que eles têm para falar para nós, aí a vida fica um pouco mais leve. Essas coisas que é do planeta Terra, que vão continuar acontecendo, elas não vão nos assustar muito mais. E não vai tirar nós do equilíbrio. Eu também fiquei sensibilizado com aquela cantora que morreu. Eu não sabia bem a história dela. E a Lara falou, pai, foi uma pessoa sofrida, ela subiu muito na carreira, uma pessoa que canta com o coração. Então assim, a gente fica sensibilizado não só com ela, com todos que vêm a óbito assim, com 26 anos, 27 anos, mas talvez essa seja o combinado no plano espiritual. Agora nós temos que tomar muito cuidado com o nosso mental, para que isso não nos afete, para que esse contínuo mental, né, que é o que o budismo chama, ele vá para o plano espiritual bem melhor do que quando entrou aqui no plano físico. Muito embora lá, ao contrário do que muita gente fala por aí, nós evoluímos e muito lá no plano espiritual também. Tem colônia para todo lado. Então, não é bem assim como muita gente fala, que obrigatoriamente nós temos que passar pela reencarnação. Talvez não. Vai depender do jeito que a gente sai daqui. A prova disso são os médicos alemães que não estão, alguns deles, não estão reencarnando e estão tendo o privilégio ou a oportunidade de, no plano espiritual, através do ectoplasma do médium, fazer as curas. Para que ele vai vir? Ele já está tendo sua melhora lá. Combinado, meus irmãos? Então, são 20h41 horário de Brasília, e aqui no nosso Nortão são 19h41. Eu vou estar encerrando por aqui, mas na sexta-feira a gente continua falando de karma, aí a gente vai falar direto, mais um pouco nesse processo de desencarnação, e vamos falar do Dharma. Se der, se não der, a gente vai para outra aula. Eu peço a firmeza de vocês, porque esse final de semana
eu vou estar indo para Porto Velho, então a outra live nossa eu já vou estar fazendo de Porto Velho, e eu vou para Cuiabá de ônibus e de avião, que eu ainda tenho muito medo, que é a minha falta de fé, tá certo? Isso já não é medo mais, é falta de fé. Eu peço a firmeza de vocês. Combinado, meus irmãos? Então, com isso, a gente encerra por aqui as nossas breves palavras. Que todos vocês tenham um bom final da semana. Vamos refletir muito. Vamos estudar. Tem muito material sobre o budismo, não só do Soka Gakkai, mas do budismo Zen, o budismo tibetano. Vamos estudar os chakras, para a gente entender mais o que acontece no nosso organismo. Combinado assim, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta, colocação para fazer? Para a gente já estar encerrando, meus irmãos. Podemos encerrar? Então, gratidão a todos vocês que estão nos vendo em tempo real e as pessoas que irão ver esse material depois, ao meu querido Pai Tomé, meu querido Zé Ribeiro, nossos queridos guardiões que nos protejam, nos intuem, né, estejam de uma certa maneira nos equilibrando, ajudando a gente a equilibrar nessa corda bamba que é essa existência nossa. E na sexta-feira a gente dá continuidade nesse assunto. Fiquem todos bem e na paz do nosso querido Mestre Jesus. Eliane, manda um abraço para o Douglas. Paz e bem. Gratidão a todos.